para um lugar deserto. Jesus até nos ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com seu pai. É difícil isso? Não é? E hoje nós vamos falar sobre o mistério da palavra filho. Jesus era o filho. E nós também somos chamados de filho. Romanos capítulo 8. Aí nós vamos em 2 textos e vamos entender que em um a palavra filho significa uma coisa. Em outro a palavra filho significa outra coisa. Nós vamos entender isso aqui. Capítulo 8 de Romanos, versículo 11 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. O que significa Abba? Paizinho. Paizinho. Romanos 8, 15. Eu falei 11, irmãos. Aí você tem que praticar o que eu preguei semana passada, o perdão, né? Jesus perdoou, semana passada eu falei do perdão. Então, é Romanos 8, versículo 15, perdão. Vamos lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha que coisa linda, o que o evangelho faz? Ele não escraviza. A religião escraviza a pessoa. Você não pode largar, você tem que ficar. Ah! E tem até ameaças. A pessoa é ameaçada se ela se decidir abandonar algumas religiões, algumas crenças. O evangelho não. Você não recebeu o espírito de escravidão. Em João, no capítulo 8 diz: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Conhecereis a verdade. O evangelho é libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É muito lindo o evangelho. Então ele não escraviza ninguém. Ele só vai requerer de você comprometimento. Você tem que ter compromisso. Agora você não será escravizado mais. A escravidão acabou. Já foi abolida por Jesus. Versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus com o nosso, que somos filhos de Deus. É obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo me gerou na família de Deus. Quando eu aceito o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra em mim e me transforma em um filho de Deus. Isso é obra de Deus. Obra linda do Espírito Santo em nós. Eu li uma frase de Charles Spurgeon e dizia o seguinte: se ele não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido a ele. Por quê? Porque nós somos tão maus, que nós não teríamos a capacidade de escolher a Deus. Não, pastor, mas eu que aceitei Jesus, não, eu que escolhi servir a Deus. Não foi. João 15,16. Não foste vós que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. 1 João vai dizer: você o ama, porque ele te amou primeiro. No Antigo Testamento, Davi pede uma oferta ao povo para a construção do templo. E aí, quando ele consegue aquela oferta, ele vai dizer assim em oração diante de Deus: nós estamos dando essa oferta porque o Senhor nos deu primeiro. Por que eu hoje posso dar uma oferta? Porque Deus me deu saúde, vida, um trabalho, e eu então hoje tenho uma renda e posso ofertar. Você não é bonzinho porque você faz oferta.
Você está apenas retribuindo o que Deus já fez por você, porque Ele que te deu vida, saúde, inteligência, força. Então, nós somos tão maus que Deus precisou nos escolher, que para entrarmos na família de Deus, o Espírito Santo precisou intervir. Senão não teríamos condições de nos transformarmos em filhos de Deus. É obra do Espírito Santo. E ele diz, por isso nós clamamos Abba Pai, que significa o quê? Paizinho. Papai. Papai é a forma como a Adriele me chama. Era papapo. Aí virou papai. Papai, papai. Teve um dia que ela falou pai, eu falei, pai não, papai. Eu não quero que ela pare de me chamar de papai. Eu queria que ela me chamasse de papapo. Agora ela não chama mais de papapo. Por quê? Porque ela é uma filhinha, pequena, criança. Agora vamos lá em Mateus. Para você ser um filhinho de Deus, o Espírito Santo, ele realizou essa obra. Não são méritos nossos, não. É obra do Espírito Santo. O mérito é todo do Espírito Santo. Mas, vamos lá, em Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Os antigos ouviram isso. A tradição judaica dizia isso. A orientação que eles receberam de Moisés era essa. Aí Jesus vai falar outra coisa. Ó. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Ixi, deve ter dado um nó na cabeça deles, né? Peraí, nós aprendemos a vida toda que temos que amar o nosso próximo, mas odiar, aborrecer aqui é odiar o inimigo. E Jesus vem agora e fala, não, vocês têm que amar o inimigo. Ixi, complicado, hein? Ou não? Eu vejo isso aqui como algo complicado. E você? Para você é fácil? Que mais? Bendizei os que vos maldizem. Hã? Falar bem de quem fala mal de você? Abençoar quem te amaldiçoa? É isso aí. Fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem aos que vos odeiam. Então, peraí, a pessoa que me odeia só quer me atrapalhar, só quer me atrasar, só quer o meu mal. E eu tenho que fazer o bem para ela? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só se for para cair um raio na cabeça, pastor. Eu até oro, mas só se for para Jesus levar essa pessoa. Eu até oro, mas só se for para ele pagar toda a maldade que ele está fazendo contra mim. Não, não. Não é esse tipo de oração, não. É oração de bênção para ele. Ixi. Aí ele vai dizer, versículo 45. Por que você tem que fazer isso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Ih, agora deu um nó mesmo. Agora, quando você faz conexão desse versículo com o versículo 15 e 16 lá de Romanos, aí... Peraí, lá está dizendo que para eu ser filho é o Espírito Santo que faz essa obra. E aqui Jesus está dizendo que para eu ser filho tem que ter obra? Ficou estranho agora. Não ficou não, meu. É o segredo, é o mistério da palavra filho. Filho lá é uma coisa, filho aqui é outra. Como assim, pastor? Quando Paulo diz filhos, e esses filhos chamam o pai de papai, de paizinho, está falando de filho pequeno. Teknon, no original. A palavra filho, lá de Romanos, significa teknon. Filho pequeno. E aqui? Aqui é ruiós. Ruiós é filho maduro. Quando, já pregamos isso aqui, Jesus recebe do Pai lá, depois do batismo, aquela declaração de amor. Esse é meu filho amado. Jesus, o Pai está dizendo, esse é meu ruiós, meu filho maduro.
Jesus também foi um técnon. E ele não começou o ministério dele como técnon. Ele começou o ministério dele como ruiós, quando ele já atingiu a maturidade. Porque na cultura judaica, o homem atingia a maturidade aos 30 anos de idade. Doutores da lei só podiam receber esse título aos 30 anos de idade. Então, agora ele é um ruiós, agora ele é um filho maduro. E o que eu entendo com isso? Técnon não pode oferecer nada para o pai. O pai tem que fazer tudo por ele, porque ele é pequeno. Agora o ruiós é outra coisa, é outra história. O ruiós pode administrar os negócios do pai. O ruiós pode servir ao pai. O ruiós, ele vai ligar para o pai e vai falar assim: pai, o senhor está precisando de alguma coisa? O técnico não fala isso. O filho pequeno, a criança, ela é totalmente dependente dos pais. Só que está na hora de alguns filhos crescerem. E esse ano começarem a dizer para Deus: Senhor, em que eu posso ser útil? O Senhor quer me usar? O Senhor quer fazer de mim alguma coisa útil? Eis-me aqui. Se for para visitar um hospital, se for para fazer algum trabalho na obra de Deus, evangelístico na igreja, Senhor, eu fui liberto, eu fui curado, Jesus mudou a minha história. E quando é que eu vou começar a retribuir? O pai vai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Esse me agrada. Esse vai fazer a minha obra. Esse vai ser um instrumento meu. Foi a rema, né? A palavra revelada saindo direto do céu, da boca de Deus. Não foi a logos, a palavra escrita, que também era inspirada por Deus. Mas ali foi a rema, a revelação do céu. Ou seja, não foi Deus usando a boca de homem, foi a boca de Deus mesmo, ali no céu, falando direto com Jesus. Isso acontece conosco também. Você lê a Bíblia, é a sua boca lendo, é a sua boca. Mas é Deus falando com você através daquela palavra. Por isso que Paulo falou, a letra, logos, mata, mas o espírito, que é a revelação que está por trás da letra, vivifica. Então, o que muitos precisam entender? Que se você ainda é técnon, amém, estou começando agora, tudo bem. Mas tem gente que já está um pouquinho crescidinho, né? Já dá para dizer para Deus: Senhor, eu quero ser bênção em tuas mãos. Eu quero ser um instrumento do Senhor. O Senhor vai me usar. Eis-me aqui. Esses podem perdoar os inimigos, podem bendizer os que os maldizem, podem fazer bem aos que os odeiam. Esses filhos maduros podem orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esses podem, porque são filhos maduros. E serão filhos maduros se tiverem a capacidade de fazer isso. Enquanto não tiverem a capacidade de fazer isso, ainda serão técnon, filhos pequenos. É muito bom depender dele. Só que chega uma hora, meu irmão, que o pai... Não, você quer colo, meu filho? Você já não tem idade mais para colinho, não. Não, você já pode tomar banho sozinho. Não, você já pode se vestir sozinho. Entendeu? Tem filho que se deixar, ele quer ser técnon a vida toda. Quer depender do pai e da mãe a vida toda. E quando é que esse filho vai crescer e o pai vai poder contar com ele? E ele vai lá na casa do pai: pai, quer que eu varra a sua casa? Pai, quer que eu pague alguma conta para o senhor? Eu ouvi esses dias um irmão falando, ele usou um texto lá de Gálatas capítulo 6, ele estava falando o seguinte, uma orientação que Paulo deu, que nós devemos semear o que for necessário, até bens, na vida daqueles que nos alimentam, que nos, de alguma forma,
geram em nós um crescimento espiritual. Aí ele usou o exemplo do pai. Ele falou, hoje, quer dizer, há muito tempo eu já faço isso. Ele estava falando, eu não vou ao meu pai sem ofertar algo na vida dele. Eu sempre levo uma oferta para o meu pai. Por quê? Porque ele me ajudou. As palavras dele, as mensagens espirituais que ele ministrou na minha vida, me ajudaram. Então eu estou sempre semeando na vida do meu pai. Achei interessante. Tem filho que cresce, se hoje ele tem uma fé, se hoje ele é de Deus, é porque ele viu o exemplo dos pais. Quantos ensinamentos importantes. Eu não estou falando só financeiramente não, mas de várias formas ele pode retribuir isso aos seus pais. Mas não, ele continua querendo ser tecno, depender dos pais. Se ele puder sugar dos pais, se ele pudesse aproveitar dos pais, como já falamos aqui há um tempo atrás, né? Tem filho que olha para o pai e vê uma carteira, um cartão de crédito, uma chave de um carro. Ele não vê um ser humano, ele não vê alguém importante. Não, ele vê sempre a oportunidade de tirar alguma coisa. Então Jesus está falando, chega uma hora que nós temos que ser ruiós. Aí não é você contando com Deus. Agora é Deus contando com você. Para ser luz, para ser sal, para ser o que Ele quiser que você seja. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Agora Deus quer contar com você esse ano. Pare de dizer para Deus, eu não tenho tempo, eu não posso, eu estou velho, eu estou novo, eu estou... Ah, meu irmão, para com isso. Quando estava novo, eu estou muito novo. Agora está velho, eu estou muito velho. Quando tinha tempo, agora, cada hora vai ser uma desculpa. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho dinheiro, não tenho... Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Levanta suas mãos aos céus.